Na semana passada nós falamos sobre o nome, a função, né, e o poder de Satanás, até onde ele tem poder para estar atuando. Hoje, agora pela manhã, nós estaremos falando sobre a origem dos demônios. E no culto da noite nós estaremos falando a respeito do poder de Jesus sobre os demônios. Mas todo esse estudo, toda essa série de mensagens estão baseadas no texto de Paulo, a carta aos Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, Paulo fala: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Que o Senhor possa estar nos conduzindo. Vamos orar. Amado Deus eterno Pai, queremos pedir a Tua unção, a Tua direção, ó Pai. Queremos que o Senhor, de fato, fale aos nossos corações, fala por meio da Tua serva, Senhor. Me usa nesse momento para trazer essa mensagem tão importante, Senhor, para os nossos dias, quando precisamos, ó Pai, dentro da medida correta, estar conscientes, ó Deus, da ação do inimigo, daquilo que ele tenta e algumas vezes até consegue fazer em nossas vidas, mas precisamos também estar mais ainda conhecedores, Senhor, do Teu poder, do Teu agir, da Tua ação, Senhor, sobre a vida sobre a realidade dessas hostes malignas que rondam, Senhor, os lugares celestiais. Por isso nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Abra, Senhor, as mentes e os corações de todos nós aqui presentes, para que possamos, Senhor, ter o pleno entendimento da Tua palavra sobre as nossas vidas. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso pedido que fazemos em nome de Jesus. Amém. A base do nosso estudo estará lá no Evangelho de Marcos, capítulo 5. A primeira coisa que eu queria ressaltar com os irmãos, que os irmãos prestassem atenção e observassem, é que o Evangelho de Marcos ele é o menor de todos os evangelhos. Ele tem apenas 16 capítulos, mas Marcos ele vai levar 20 versículos para falar a respeito desse acontecimento, de um acontecimento que eles colocam aqui como a cura do endemoniado Gerazeno. Nós sabemos que o Evangelho de Marcos foi escrito por Marcos, baseado nas memórias de Pedro. Então, aqui está registrado a memória de Pedro, que estava presente no momento em que Jesus realizou esse milagre. Uma outra coisa que eu queria deixar claro e que você depois buscasse na sua Bíblia, porque agora pela manhã não teremos oportunidade de ver, é que antes de Jesus chegar a esse lugar, antes de Jesus chegar a Gadara, ali a região de Decápolis, onde tinham as 10 cidades, 10 cidades essas que não faziam parte de Israel. Então essas cidades, elas não estavam cobertas. Quando nós pegamos ali o livro de Isaías, capítulo 60, versículos de 1 a 3, diz o seguinte: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão dos povos, mas sobre ti aparece resplandente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti. Israel, ele tinha um privilégio que as outras nações não tinham naquela época, que hoje temos, porque após a morte de Cristo, o Evangelho foi espalhado para todas as nações,
Portanto, ide por todo mundo, pregai o evangelho, batizando, ensinando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas até aquele momento, Deus era o Deus da aliança, Ele era o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Ele era o Deus de Israel. E quando o profeta Isaías diz aqui que sobre ti resplandece a luz, ele está falando de que nação? Israel. Sobre Israel resplandecia a luz, mas sobre as outras nações elas estavam em trevas. Em trevas. E a partir do momento que Adão e Eva cederam à tentação de Satanás, foi dado a ele a autoridade de meter a sua pata sobre as outras nações, de realmente ali saracotear com elas e deixá-las totalmente em trevas. E uma das coisas que nós precisamos ter em nossa mente essa manhã é que aquele que não está em Cristo Jesus está em trevas. Aquele seu filho, aquele seu esposo, aquele seu amigo, aquele seu parente mais chegado. Se ele não está em Cristo, se ele não tem Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele está em trevas. E a situação desse endemoniado que estaremos tratando nessa manhã pode ser muito bem a situação dele, ele está sujeito a tal demanda. Quando a gente lê o texto que está no capítulo 4, nós vemos que Jesus, indo em direção a Decápolis, indo em direção a Genezaré, ele vai passar pela tempestade. Precisamos entender que o inimigo, ele não é onipotente, ele não é onisciente, ele não é onipresente, mas ele ronda os lugares, ele precisa que os seus soldados, os seus servos, que nós estaremos estudando aqui, que são as potestades, os principados, os servos do mal, estejam atentos a tudo que está acontecendo. E por isso, quando nós estudamos ali o capítulo 4, nós vamos ver que vem uma grande tempestade. Essa tempestade, irmãos, o que ela queria fazer? Ela queria impedir que Jesus chegasse até aquele lugar e pudesse, então, expulsar os demônios que estavam sobre aquele homem. Vamos ler o texto. Entrementes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-los. Irmãos, prestem atenção ao texto. Já falei que nada está aqui na Bíblia por acaso. Grife aí na sua Bíblia que esse homem, ele vivia nos sepulcros e nem com cadeias alguém podia prendê-lo. Isso mostra a ação do inimigo e que o homem, por si só, não tem autoridade para prender e para repreender. A nossa autoridade vem por intermédio de Jesus. É no nome de Jesus que nós expulsamos os demônios. É no nome de Jesus que as pessoas são libertas. Então, voltando ao versículo 4. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por eles e os grilhões despedaçados e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora,
pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Jesus permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se de espinhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade pelos campos o que havia acontecido. Nós vamos dando continuidade à leitura conforme formos falando do assunto. Então, irmãos, a primeira coisa que nós precisamos ver aqui no texto é que esse homem, ele está possuído por uma legião. Uma legião de soldados, que é o que significa, ela era composta de 4 a 6 mil soldados. Na época de Jesus era mais comum uma legião com 6 mil soldados. Então, quando aquele homem responde por meio dos demônios que estão dentro dele, que legião é o nome dele, ele está falando de uma pessoa possuída por 6 mil demônios. É praticamente, irmãos, assim, inconcebível na nossa mente entender. A outra pessoa que vai ser relatada a quantidade de demônios é Maria Madalena, de quem Jesus expulsou 7 demônios. Eu quero que você analise a agonia. Eu quero que você analise o estado de desespero, o estado de opressão de uma pessoa que vive endemoniada. Desse homem com 6 mil demônios. Basta ler, irmãos, que quando Jesus autoriza que os demônios saiam do homem e entrem nos porcos, o que acontece com a manada de porcos? Eles se precipitam de espinhadeiro abaixo e se matam. De tão angustiante, de tão aterrorizante é essa situação de ter ali os demônios. E olha que para os porcos eles eram 2.000, quer dizer, foram 300 demônios para cada porquinho. Não é? 3 vezes 2, 6, vai dar os 6 mil demônios. Muito menor a quantidade dos demônios que entraram em cada porco do que dos demônios que aquele homem, não é? Quer dizer, ele distribuiu demônio para 2.000 porcos. Agora, irmãos, quem são esses demônios? De onde vêm essas criaturas? Efésios 6, ele fala, principados, potestades. Nós precisamos entender aquilo que Paulo fala, que nós precisamos vestir toda a armadura para que possamos resistir ao inimigo. É toda a armadura, é do capacete até ali calçar os sapatos. Precisamos estar totalmente revestidos para que possamos, irmãos, responder, para que possamos atuar com relação àquilo que está acontecendo. Irmãos, eu queria pedir ajuda. Esse é um assunto para mim por demais difícil. Estou numa batalha e eu queria a ajuda de todos. Eu estou me sentindo incomodada com qualquer coisa. Ok? Me ajuda. Tá bom? Por favor? Me desculpem. Pouco antes, irmãos, do que nós estamos lendo aqui no assunto do capítulo 5, nós vemos que Jesus ele foi tentado pelo inimigo. E observe que a tentação de Satanás para Jesus, ela começa com: se prostre, não é? Me adore que eu te dou todos os reinos. Mas Jesus, ele iria conquistar tudo aquilo por ele mesmo. Com a autoridade dada por Deus, por ele ser o filho do próprio Deus e todo o poder e toda a autoridade estar na mão dele. Mas o inimigo, ele tenta uma brecha, ele tenta um artifício e ele tenta Jesus com relação a isso. Mas Jesus diz: eu conquistarei, não é por mim mesmo. Ele sabe que ele pode conquistar por si mesmo, porque o trono
é de Jesus. Agora, por que Satanás ele vai tentar Jesus dizendo, olha, me adore que eu te dou os tronos? Porque naquele momento, os tronos, de fato, estavam sobre ele. Naquele momento, irmãos, de fato estava. Por quê? É o que lemos lá em Isaías. Israel estava sobre a luz, mas as outras cidades, os outros países estavam em trevas. E o inimigo era quem imperava sobre todas aquelas nações, sobre todos aqueles povos. Por quê? Porque o Deus era de Israel, a aliança era com Israel, a promessa do prometido, do ungido, era para Israel. Agora, após a vinda de Cristo, após a sua morte, após a sua ressurreição, acaba o domínio de Satanás sobre todas essas nações. Mas para que você entenda por que Satanás chega ousadamente oferecendo a Jesus os tronos, é porque naquele momento, realmente, Israel estava na luz, as outras nações estavam em trevas e o trono era dele. Um trono usurpado. Não foi dado a Satanás, foi usurpado por meio de engano que ele fez ali desde o jardim com relação a Adão e Eva. Uma outra coisa que precisa ficar assim bem claro dentro da nossa mente, que vira e mexe, vem aquela pergunta na nossa mente é: Deus criou todas as coisas. Ele criou o mal? Não, irmãos, Deus não criou o mal. O mal é a ausência do bem. Você precisa entender que o mal é a ausência do bem. O mal é como a ferrugem. Ela só existe ali porque ela teve poder de se incorporar ao ferro e aí deteriorar aquele elemento. Assim é o mal. Sem o ferro não existe a ferrugem. O mal não é o contraponto do bem. Não é a oposição do bem. Se não é bom, é mal. Não, o mal é a ausência do bem. É a ausência do bem. Satanás, ele usa demônios subalternos para incorporar pessoas. Quando nós lemos lá, ainda no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, tudo isso é muito importante para que nós possamos entender o agir de Jesus, a forma como ele reagia, porque até era uma coisa que eu ia falar no domingo passado, mas acabou passando batido. Não parece, em determinado momento, que Deus está dando muito papo para o demônio, quando o demônio chega lá e fala, olha, não, mas o Jó atende você porque você faz tudo por ele. Deus podia ter dado um safanão ali e pronto. Mas é que, irmãos, precisamos entender que até a morte de Cristo e a sua ressurreição na cruz, a ação do inimigo e o poderio e o território dele era diferente. Então, o que Satanás está ali fazendo, no caso de Jó, ele está reivindicando a lei. Porque o que diz a lei? O salário do pecado é a morte. Não cumpriu a lei. Aquele que não cumpriu um dos itens da lei, ele é condenado à morte. Então, Satanás, enquanto acusador, o papel dele era, e até hoje ele ainda busca isso, é chegar diante de Deus e falar, a irmã Ana Cláudia, olha aqui, ela fez isso, o que ela merece? Você disse que se ela fizesse isso, se ela não obedecesse os seus mandamentos, que ela deveria morrer. Então, eu estou aqui exigindo a morte dela, porque ela não é salva, ela não é liberta. Então, eu exijo a morte dela. É o papel do acusador. É isso que ele faz. Agora, Colossenses diz que toda dívida
toda a dívida escrita a nosso respeito, ela foi o quê? Rasgada. Toda a nossa dívida de lei foi rasgada pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. No momento em que ele morreu, ele pagou, nós fomos justificados e todo o escrito de dívida foi rasgado. Mas até esse momento aqui que nós estamos estudando, até esse momento aqui do endemoniado de Gadara, Jesus ainda não havia morrido na cruz. Então, isso é importante vocês entenderem, porque temos que contextualizar o momento. A gente sabe que a revelação de Deus, ela se dá de forma gradual. Então, até esse momento, são essas as revelações, era isso que acontecia e você precisa entender bem. No capítulo 1 de Marcos, versículos 21 a 28, nós vemos aqui Jesus entrando em uma sinagoga. É o primeiro confronto registrado de Jesus com o inimigo, com um demônio. Com um dos servos de Satanás. Por quê? Satanás, ele já havia tentado Jesus lá no deserto. Irmãos, desde o Éden, Satanás, por não ser onipotente, por não ser onisciente, por não ser onipresente, o que ele tinha que fazer? Ficar atento àquilo que estava acontecendo. Lá no Éden, o que Deus disse? Que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Qual foi o papel de Satanás durante todo esse período? Ficar atento, porque ele sabia que viria aquele que iria esmagar a cabeça dele. Durante todo o tempo ele ia, ficava, observava as pessoas para ver qual era, se de fato já havia nascido. Nós vemos no decorrer da história alguns momentos em que ele simplesmente mandava matar todos os meninos, usando os líderes, não é? Mandava matar todos os meninos, porque ele sabia que em algum momento viria o Filho de Deus. Jesus nasce, e naquele momento, por todo o movimento que foi feito de anjos, estrelas aparecendo, magos, a questão lá de Herodes, é óbvio que é percebido pelo inimigo o nascimento do Messias. Mas Jesus, ele vai viver de forma muito discreta durante 30 anos. Durante 30 anos, o único registro que temos é Jesus indo ao templo ali, discutindo com os doutores da lei. Mas a partir do momento que Jesus é batizado, o que acontece? O céu se abre, uma grande voz do céu exclama: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Desce a pomba. João vai dizer que eu não sou digno de atar, não é, o cadastro dos pés dele. Eu preciso ser batizado por você e você vem a mim. Então, naquele momento, o inimigo e todos os seus servos percebem que aquele é o Messias de Deus, o enviado de Deus. E a partir daquele momento, irmãos, onde Jesus fosse, o inimigo também estava atrás. Porque ele queria afrontar, confrontar. Agora, observe que Paulo vai falar: porque o diabo, vosso adversário, depois ele vai falar os principados, as potestades. Então, nós vemos o quê? Uma hierarquia. Ao perceber que Jesus é o Messias, quem é que vai para o primeiro confronto? O próprio diabo. A Bíblia diz que Jesus é levado para o deserto e o próprio diabo vai tentar Jesus. Ele entra ali com 3 tentações. A primeira é uma tentação da carne. Ó, está com fome? Manda que essas pedras virem pão. É aquela tentação a mesma tentação de Eva. Por que você tem todas as árvores e aí você não pode comer? Por que você tem todo o poder e como filho de Deus está aqui passando fome? Você é tentado?
por esse item de Satanás? Por que que uma coisa pode te dar tanto prazer e você não pode fazer? Você nunca pensou isso? Por que que isso me dá tanta alegria? E aí Deus diz que eu não posso fazer. Isso é o inimigo te tentando. Mas eu vou dizer para você que essa tentação é uma das mais fracas, porque ela está na carne. As piores são as tentações espirituais. Como ele vai levar Jesus até o pináculo do templo, e ele vai dizer, lança-se daí, como ele vai dizer para Jesus, se você me adorar, eu te dou todos os tronos. Porque também são tentações que nós passamos, é o orgulho, a vaidade, que realmente nos tentam diariamente. E muitas das vezes são tentações, inclusive, contra o próprio Espírito Santo que habita dentro de nós. Satanás, ele vai tentar Jesus. E quando ele é vencido por Jesus, o que que ele faz? Ele se retira. Mas os outros demônios que servem a Satanás, alguns deles não são tão inteligentes. E eles vão ficar cercando Jesus, e onde quer que Jesus vá, eles vão estar ali, eles vão estar falando. E aqui no texto de Marcos, capítulo 1, está dizendo que Jesus, ele entra na sinagoga. E quando Jesus está lá na sinagoga, o que que acontece? Aparece um endemoniado, e ele vai, versículo 23. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: o que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente, bradando em alta voz, saiu dele. E todos se admiravam a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isso? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por todas as circunvizinhanças da Galileia. É interessante que Jesus repreende o demônio e ele diz: cala-te. Por quê? O inimigo, ele nos tenta com relação a isso. Ele nos tenta, irmãos, muitas das vezes nos exaltando. Olha a forma como ele se aproxima de Jesus. Bem sabemos que tu és o Filho de Deus. Bem sabemos. Mas Jesus não queria ser reconhecido pelo inimigo. E ele repreende, dizendo: cala-te e sai dele. Mas da mesma forma que o texto diz aqui, não tardou que aparecesse na sinagoga, se você correr os evangelhos, você vai ver que invariavelmente, onde Jesus ia, os inimigos, os servos de Satanás, estavam lá para tentá-lo, para prová-lo. Um ponto importante que eu deixei passar, mas está aqui anotado, é que quando Jesus vence Satanás no deserto, ele vence Satanás apenas pela palavra. Satanás é vencido pela palavra, pelo conhecimento que Cristo tinha da palavra. Porque Satanás, se não foi heresia minha dizer, se foi heresia você me corrija, é um dos maiores teólogos que existe. Ele conhece a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E muitas das vezes ele vai nos tentar pela palavra. E se você não estiver embasado, estruturado, você cai. É por isso que o estudo da palavra de Deus, é por isso que a escola bíblica dominical, ela é tão importante. Tão importante para a nossa vida, a leitura da Bíblia, a vida devocional, conhecer, estudar, buscar aprender mais de Deus. Jesus vence o inimigo apenas pela palavra. Ele repreende o inimigo apenas pela palavra. Quando nós estamos aqui em Marcos 5,
nós vemos que os demônios que estão naquele homem, eles vão até Jesus e eles dizem o quê? Versículo 7. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Não é interessante o demônio pedir, em nome de Deus, não me atormente. Né? Atormentar é como que você, né, esmirilhar uma coisa. Isso é tormenta, não é quando você pega duas pedras, dois ferros e você vai ali, não é, passando um no outro. Isso é atormentar. E ali os demônios estão falando, conjuro-te por Deus que não me atormente. O que o inimigo está colocando aqui é, não está na hora. Para você ver como é que ele conhece a Bíblia. Ele vai dizer aqui, olha, versículo 10, rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. É a minha versão. Eu não sei se alguém aqui tem alguma outra versão aí para país. Você tem alguma outra versão? Região, província. Ou seja, conjuro-te. Por quê? Volta lá o que eu expliquei. Aquela região ali era de Israel? Não. Decápolis. Eram outras cidades. E aquelas cidades ali estavam em trevas, sobre o domínio do inimigo. E ali os inimigos estão pedindo, conjuro-te por Deus, que não nos atormentes. E pedem encarecidamente que eles não sejam enviados para outro lugar. Porque Satanás e os seus anjos, eles sabem que o fim deles é no abismo. E tanto é que ele vai falar aqui, vieste nos perseguir antes da hora. Cadê? Tem algum momento aqui, irmãos, que os demônios vão falar, você veio antes da hora para nos perturbar, para nos atacar, porque o momento em que o inimigo, ele é totalmente vencido, a partir daquele momento ali, Jesus ainda teria que morrer, Jesus ainda teria que ressuscitar, Jesus teria que ascender aos céus. E qual é a derrotada final do inimigo? Quando ele voltar. E aí a Bíblia diz que Satanás e os seus anjos serão jogados no abismo. Então, o que os demônios estão falando aqui é com relação a isso. Não nos envie para outro lugar, nos deixe aqui onde as trevas dominam. E não nos fustigue, não nos castigue, não nos envie para o abismo antes da hora. E aí é tão interessante a palavra de Deus e a forma como Marcos vai registrando, por quê? O que vão acontecer com os demônios? Eles pedem para entrar nos porcos e quando eles entram nos porcos, os porcos vão para onde? Para o abismo. Não é? É simbólico, mas é espiritual entendermos essas questões. Quer dizer, lá é o fim deles e não tem escapatória, mesmo que naquele momento Jesus tenha aceitado ali o pedido deles. E por que Jesus aceita? É como se eles estivessem no tribunal e ali os inimigos, Satanás, ele está ali reivindicando juridicamente uma coisa que ele teria direito, porque desde que Adão e Eva pecaram, ele ganhou ali o papel de acusador. Outro exemplo, irmãos, que ele fala que quer nos vencer antes da hora, não é? Escatologicamente, os demônios estão certos, porque aí é aquela parte que eu já disse para os irmãos, Jesus ainda teria que morrer, ressuscitar, né, ascender aos céus e então voltar em glória. Agora, quando a gente vê o texto de Marcos 9,
versículos de 14 a 21, nós vemos um outro tipo de inimigo, um outro tipo de adversário. E observe o que Jesus vai falar para os discípulos. Nesse texto aqui de Marcos 9, de 14 a 21, nós vemos ali aquela passagem linda de Jesus da transfiguração de Jesus. Jesus sobe com Pedro, com Tiago e com João ali para o momento da transfiguração, e a Bíblia diz que quando eles descem está um grande alvoroço, porque tem um menino que está endemoniado, e a Bíblia fala que aquele menino, o pai do menino vai dizer, olha, ele se joga no fogo, ele se joga na água, ele se bate, ele se quebra, ele se machuca, e eu trouxe ele para os seus discípulos expulsarem os demônios, e eles não conseguiram. E isso é estranho, porque quando Jesus manda os discípulos ali a sair a pregar, Jesus dá autoridade a eles de expulsarem os demônios. E aqueles discípulos, eles já haviam expulsado outros demônios, com certeza. Mas nessa situação aqui, eles não conseguem expulsar os demônios. E aí Jesus, então, expulsa o demônio que está ali naquele jovem, e os discípulos então indagam a Jesus por que eles não haviam conseguido expulsar os demônios daquele jovem. E aí está lá no versículo 29 a resposta de Jesus. Esta casta não pode sair senão por meio de oração e entre cochetes, jejum. Por que está entre cochetes jejum? Porque não faz parte dos melhores manuscritos da Bíblia jejum. Alguns manuscritos contêm a palavra jejum e oração e outros não. Mas nós podemos considerar, eu estou lendo aqui na Bíblia Shed, e ele está considerando, bota entre cochetes para que sejamos chamados a atenção para esse detalhe. Mas nós sabemos, e a Bíblia fala, jejum é importante. Jesus passou 40 dias no deserto em jejum, e ele fala a respeito do jejum. E aqui, creio que podemos considerar, irmãos, que determinadas castas de demônios, elas não podem ser expelidas, senão por meio de jejum e oração. Agora depende de nós, enquanto igreja, se estamos dispostos a nos sacrificar, em jejuar, em orar. Quais têm sido os nossos pedidos de oração? Porque cada vez mais os grupos de oração pura e simplesmente, estão cada vez mais vazios. Atentando aqui para o detalhe, quando ele fala essa casta. Então, nós vamos pegar aqui, irmãos, quando lá na carta aos Efésios ele fala principados, potestades. Quem são os principados? São os príncipes das trevas. Eles são os principados. São os generais do exército do inimigo. Eles não são qualquer demônio, entendeu? São os principais. As potestades, o que significa a palavra potestades? Esses são os poderosos. São os poderosos que o inimigo tem. Aí vem baixando. Dominadores do mundo das trevas, que são os tiranos. Aqueles que promovem maldade, promovem tirania. E as forças espirituais do mal. Observe, forças espirituais. Irmão, se é espiritual, não é material, é imaterial. Concordam comigo? Forças espirituais do mal. Então, quem incorpora as pessoas? São esses malditos aqui. São o espiritual. A palavra no original grego é o mesmo quando fala
do Espírito com relação ao Espírito Santo. É a pneuma. É a mesma palavra. Só que quando se refere ao Espírito Santo, está falando do Espírito Santo, está falando, né, de Deus. E aqui, nesse caso, ele usa a palavra para se referir às forças espirituais do mal, que são imateriais, são espíritos, e ele precisa de um corpo para que ele possa se manifestar. Irmãos, eu vou passar para o final do sermão, porque senão a gente só vai falar do inimigo. E esse não é o nosso objetivo. Depois eu vou discutir com o pastor o que a gente dá continuidade à noite, porque aqui eu fiz toda uma relação da ação do inimigo no Velho Testamento, até chegar no Novo Testamento, várias passagens, a forma como ele agia. Ali, quando os inimigos que atacavam, os espíritos malignos que atacavam Saul, os espíritos que enganam Acabe. Ali também aquele texto de Daniel, quando Daniel ora pedindo a Deus a resposta, e ele diz que Gabriel é impedido, né? Quando Gabriel chega diante de Daniel, ele fala: eu fui impedido por um general. Está aqui, por um dos príncipes do inimigo de chegar até você. Por quê? Porque Gabriel, ele é um anjo mensageiro. Gabriel que leva a mensagem para Maria, de que ela seria mãe de Jesus. É Gabriel que anuncia os pastores. Então, Gabriel não é um anjo guerreiro. E quando Deus manda Gabriel para responder a Daniel, o inimigo manda ali o seu guerreiro. E isso é um texto importante porque hoje ele não tem mais esse poder, tá? Esse poder, por exemplo, do inimigo, esse é um exemplo daquilo que ele já não tem mais autoridade para fazer. Se Deus manda um anjo para te comunicar algo, o anjo vai chegar até você da forma que Deus tiver escolhido e vai te trazer a mensagem, porque esse poder já foi, não é, eliminado de Satanás com a morte de Cristo na cruz. Mas quando nós vamos voltar aqui para o finalzinho de Marcos 5, porque a Bíblia diz que aquele homem, vamos ler de 15 até 20. Ele diz: então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e eles temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Então Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhe tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Irmãos, esse é o Deus a quem nós servimos. O mundo, ele ainda está infestado de inimigos. O mundo ainda está infestado. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Mas não existe, irmãos, razão para temermos o inimigo. O grande reboliço que nós vemos aqui no Novo Testamento é porque logo nos evangelhos que iniciam ali, o que é anunciado no evangelho? O reino de Deus chegou. Então entenda, havia um domínio de Satanás por toda a região fora Israel. Isaías diz que eles estavam em trevas, não é?
Anotem esse texto de Isaías, Isaías 60, versículos de 1 a 3. É um texto importante para você ter marcado na sua Bíblia. Então, eles estavam em trevas. E agora, nos evangelhos, é anunciado o quê? O reino de Deus chegou. E não existe lugar para dois reinos. Então, Satanás, ele vai tentar ali, ele vai se espernear, os demônios vão atrás. Por quê? Por que que no Novo Testamento nós vemos tanta manifestação do inimigo, coisa que no Velho Testamento nós não vamos ver tanto? Porque agora o reino de Deus chegou e ele está ali batalhando. Ele é insistente, apesar de saber, até porque ele conhece a Bíblia, que ele já está vencido. Mas o papel dele é, enquanto ele ainda tiver algum fôlegozinho, de levar o maior número de vidas possíveis com ele. E aí entra o papel da igreja. Porque o papel de anunciar Cristo é nosso. Observe que Jesus vai falar para aquele homem, você não vai comigo. Parece que Jesus está sendo mal, não é? Ah, Jesus está sendo até preconceituoso, porque o homem era de Decápolis, não era israelita, então não pode estar no meio deles. Aquele homem tinha um papel mais do que importante em ficar naquelas cidades onde ele era endemoniado, onde ele era ali possuído por 6.000 demônios, onde ele arrancava as cadeias, onde ele andava nu, envergonhado, envergonhando a sua família, onde ele machucava as pessoas. Agora Jesus diz, você fica aqui e você dá testemunho daquilo que eu tenho feito, daquilo que eu fiz por você. E aí a Bíblia vai dizer que quando os homens da cidade chegam, ele está vestido. Ele não está mais envergonhado. A nudez aqui é a vergonha, você está descoberto. Então ele está vestido, não há mais razão para vergonha. Ele está assentado. Ele está assentado, ele está calmo, ele está tranquilo, ele não tem mais aquela legião de demônios dentro dele. Ele está assentado, ele está vestido e ele está em perfeito juízo. É isso que Deus faz. Essa é a obra completa de Deus na vida daquelas pessoas que são manietadas pelo inimigo, que são possuídas pelo inimigo. Quando elas aceitam a Cristo, elas não têm mais motivo para se envergonhar, elas têm paz e elas têm perfeito juízo. Esse é o poder do nosso Deus. A Bíblia é bem clara quando ela diz que aquele que está no Senhor, o inimigo não toca. O inimigo não toca. Ele só toca em você, se for da permissão de Deus. Se Deus tiver algum propósito para isso, porque o inimigo não pode tocar. A Bíblia diz também que nós devemos resistir ao diabo e ele... Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E Paulo diz, tomai, pois, toda a armadura para que possais resistir contra as astutas ciladas do diabo. E aí, para encerrar, para fechar, eu queria apenas lembra da lenda do calcanhar de Aquiles? O que acontece com Aquiles? Quando ele nasce, a mãe dele queria que ele fosse poderoso e imbatível. E ela mergulha ele em algum lugar, que agora eu não lembro em que é, mas ela tem que segurar ele. E ela segura ele pelo calcanhar. E apenas aquela parte do calcanhar é que não é banhada naquele líquido onde ela mergulha ele. E aí, quando a gente vê Troia, a gente vê o quê? Que vai lá uma flecha e pega que ponto do Aquiles? O calcanhar. Né? Era o ponto frágil dele. Foi lá que a flecha apontou. Assim é o inimigo. Ele não é onipotente, onisciente, onipresente. Mas ele manda os soldados dele rondarem a sua vida, buscarem
o seu calcanhar de Aquiles. E é por isso que Paulo fala, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Não adianta você colocar o capacete, mas não colocar a luva. Você colocar ter o escudo, mas não está calçado. Que o Senhor possa estar nos abençoando. Nós estaremos agora dando posse à nova diretoria. Vou chamar o irmão Marcelo, ele tem um solo. E gostaria de estar lembrando aos irmãos que no próximo, hoje nós ainda teremos o culto apenas online, estaremos aqui gravando ao vivo, não deixe de assistir de sua casa. Estaremos dando continuidade aqui a esse estudo de Marcos 5, de 1 a 20. Mas no próximo domingo, primeiro domingo de fevereiro, nós estaremos de volta com o nosso culto noturno. E o primeiro domingo de fevereiro é dia de ceia. E a nossa ceia será no culto da noite, ministrada pelo pastor Jonanias. Então, não deixe de estar presente, não deixem de vir às Déboras na quarta-feira, não deixe de estarem aqui no próximo domingo às 9 horas para a nossa EBD. E também temos os nossos PGMs presencial de volta, não é isso, Ângela? Saio da cantata também na próxima quinta-feira. Ensaio do coral feminino às 7 horas, antes do ensaio da cantata de Páscoa.